Muito boa noite a todos e todas que estão nos assistindo nessa nossa live do PCB Pelotas para a construção de uma plataforma política para a nossa cidade. Hoje, dia 29 de junho, uma data extremamente importante para as lutas de resistência LGBT, em vista que ontem, dia 28 de junho, completou-se 51 anos da revolta de Stonewall, né? Uma revolta que é um marco histórico das lutas LGBTs e que é uma data até hoje celebrada como o Dia do Orgulho LGBT. E para gente, né, fazer menção a essa data e construir essa nossa plataforma política para Pelotas, nós estamos recebendo camaradas aqui que vão trabalhar com essa temática do orgulho LGBT e as lutas sociais, tendo em vista que mesmo 51 anos como marco de resistência LGBT, ainda na atualidade são muitas lutas contra a opressão LGBT-fóbica, né? Antes de apresentar nossas convidadas, já pedimos, né, para você curtir a nossa página no Facebook, seguir no Instagram, no Twitter. Nós temos um canal do YouTube também, PCB Pelotas, no qual todos esses vídeos, depois de encerrado aqui, a gente baixa e coloca o vídeo lá para assistir posteriormente, para quem quiser. Então se inscreve no nosso canal também para acompanhar todos os debates que estamos fazendo. Essa já é a nossa sexta live de segunda-feira, que tem debatido temas importantíssimos, né, para o povo trabalhador construir não só suas políticas, mas também as suas lutas sociais. Em vista disso, para fazer o debate de hoje, nós temos a nossa camarada Stephanie Bilhalva, nossa camarada que é estudante, está aqui do meu lado, né, na tela. Ela é estudante de Direito da UFPEL, é militante da UJC e do coletivo feminista classista Ana Montenegro, aqui de Pelotas. Oi, Sté, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Muito bem. Aqui abaixo de mim na tela, a Kai Krause, que é estudante de filosofia, militante LGBT+, da UJC também aqui de Pelotas. Oi, Kai, tudo bem? Oi, boa noite. E ali também a nossa camarada Fê Sung, que é militante do PCB, da UJC, é diretora de universidades públicas da UNE, da União Nacional dos Estudantes, pelo MUP, pelo Movimento da Universidade Popular, construído nacionalmente. Boa noite, Fê. Boa noite, gente. Obrigado hein, por me receberem aqui. Saudades muitas de Pelotas. E eu não falei, né? A Fê é de Porto Alegre. Nossa atividade, como tem sido todas as nossas lives, cada uma das convidadas vai ter 15 minutos para fazer uma abordagem inicial. E depois dessa primeira rodada de intervenções, a gente vai fazer a leitura de alguns comentários e perguntas que forem feitos na transmissão, né, do Facebook, e aí depois volta para as camaradas aí poder responder, comentar, enfim, complementar com alguma coisa que ficou faltando na sua fala inicial, tá bem? Então, tendo em vista disso, fiquem à vontade para fazer comentários e perguntas no nosso chat, para que a gente possa fazer um debate bem interessante sobre essa pauta tão necessária de fazermos. Então, começando a ordem, né, das falas, vai começar com a Esté, depois a Kai e depois a Fê. Tudo bem, Esté? Vou te colocar na tela para tu começar. Adorei. Fica muito à vontade para fazer tua fala inicial. Então tá. Obrigada, camarada. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí nessa noite aqui em Pelotas chuvosa, né? Então, como o camarada já me apresentou, eu sou a Stephanie, sou estudante de Direito na UFPEL, recém-formada em Química pelo IFSUL também, né? Recenzinha mesmo, formei no ano passado. Eu sou militante da UJC e Dona Montenegro aqui em Pelotas. Avisar vocês que, como eu sou uma pessoa que fala e perde um pouco, às vezes, o fio da meada, eu fiz anotações, e então se eu der uma olhadinha, assim, pro lado, vocês não reparem que é isso aí, é só pra esquematizar a fala. Em primeiro lugar, né, eu queria falar que é muito prazeroso, assim, um prazer muito grande estar dividindo essa mesa, né, essa mesa virtual, com essas grandes camaradas, assim, né, que são muita inspiração na luta para mim também. E agradecer já, né, a todo mundo que está acompanhando a live, tanto de hoje como quem vem acompanhando todas as outras lives que estão sendo realizadas, né, e tem contribuído, de certa forma, para a efetivação dessa plataforma de debate que tem sido pensada de políticas para Pelotas, né, que tem sido
muito prazerosa, assim, e, bom, tem sido muito enriquecedor, assim, muito oportuna nesse momento atípico que a gente está vivendo, né? Bom, e assim, dar uma explanada, assim, como foi o processo quando eu aceitei contribuir um pouco com essa live, eu me peguei pensando, assim, em algumas coisas, tipo, no que a gente, enquanto LGBT, o que a gente quer ouvir, o que a gente sente necessidade mais urgente de debater, né? Quais são as pautas que mais nos deixam assim, né? Com esse nervoso, com esse fogo, assim. Eu conversei muito, assim, com algumas pessoas que eu tenho contato, que são da comunidade, de fora da comunidade também, e a gente acabou no tentar elencar pontos específicos e imediatos, a gente acabou numa árvore, assim, né? Porque a gente percebe que a luta LGBT e as pautas LGBTs, elas acabam por ser muito complexas e a gente entra num ponto e quando a gente aprofunda esse ponto, surgem mais outros pontos. Então, nesse sentido, assim, eu separei alguns dentre todos esses que a gente podia ficar, sabe-se quantas horas aqui debatendo, né? Mas a partir de uma visão que dialoga um pouco mais com a minha realidade enquanto mulher bissexual na sociedade, né? E aí, um primeiro ponto que eu acho importante, independente de qualquer assunto que a gente for abordar, seja qual for a pauta, né, que a gente for debater, é falar um pouco sobre a história, né? E a gente está agora saindo, como o camarada já abordou na fala inicial, a gente está saindo do mês de junho, né, que é o mês do orgulho LGBT, e ontem, né, completou-se aí, né, era aniversário da revolta de Stonewall, e aí a gente é bom relembrar, assim, né, que esse dia, bem longe de ser uma data comemorativa, ele é um marco, né, de, de uma data de muita luta e de muita radicalidade do movimento LGBT, né, que foi uma resposta, né, aí dando uma contextualizada para quem talvez não tenha tanto, não seja tão palpável a história, sim. Essa data ela marca, né, uma revolta que ocorreu no bar de Stonewall em Nova York, em resposta às ações truculentas, né, e as recorrentes batidas da polícia nova-iorquina nesse bar que era o único que servia que acolhia, né, a população LGBT. Acho muito interessante, é um motivo de muito orgulho, assim, lembrar que as dirigentes desse movimento foram uma mulher trans negra, né, que foi a Marsha Johnson, e uma latina, que foi a Silvia Rivera. E elas também foram responsáveis, né, depois pela criação de um projeto que buscava auxiliar a população trans em situação de rua, né. Tenho certeza que a Fê vai abordar o ponto muito melhor que eu, depois muito mais a fundo, mas eu trago isso para a gente poder refletir um pouco sobre todas as tentativas de esvaziamento político e apaziguamento que rolam, né, com o movimento LGBT no geral. E aí eu penso, por exemplo, em quando as pessoas resumem o dia 28, né, o dia do orgulho, as paradas da diversidade e a todos aqueles discursos de responder com amor e mundo das divas pop e tal, ignorando todas as pedras assim que o sistema nos joga cotidianamente e que todas as violências que a gente sofre no nosso dia a dia, né? E daí o maior exemplo assim de que as raízes da nossa comunidade, né, do movimento LGBT, foi que no Brasil, por exemplo, o movimento LGBT tem o seu surgimento ali, né, no meio da repressão da ditadura empresarial militar. E é sempre bom lembrar, né, que tipo a gente não, nós não somos um movimento calminho de paz e amor que está aí para servir os interesses do capital, né? Nós somos um movimento de revolta também, um movimento que diz não para esse tanto de coisa que tem aí. Inclusive, ontem eu estava pensando sobre todo esse discurso, né, que rola de vamos devolver amor, onde nos jogam pedras, e é importante, sim, né, que a gente exalte esses espaços que são, não digo mais culturais, mas que demonstram mais o afeto, né, e as diversas formas de amor, mas que a gente precisa falar do ódio também, né, do ódio que nos é jogado todos os dias e que a gente tá cansado de receber com tanto amor assim no coração.
a comunidade LGBT travou e trava, né, até de hoje, lutas muito importantes para a nossa classe, né, para a classe trabalhadora, e ombro a ombro com diversos setores, né, diversificados setores. E é esse o espírito, assim, que eu acho que a gente precisa ter, que a gente precisa sempre se relembrar e que a gente precisa adotar essa postura, assim, né, de ter atrelado as lutas da classe trabalhadora, entendendo, óbvio, sempre as especificidades da nossa comunidade. E aí, pegando um pouco o ponto, assim, sobre talvez as paradas da diversidade e esses movimentos com mais visibilidade, assim, para fora da nossa comunidade, acho que é importante a gente falar um pouco também sobre... Eu não gosto muito, acho que talvez não seja tão propícia a palavra protagonismo, assim, né? Mas foi a que eu achei que encaixou melhor, assim. E a gente precisa falar um pouco sobre isso, assim, sobre qual é o protagonismo que a gente está passando de fora, porque o que as pessoas enxergam para fora do movimento LGBT é um espaço, em sua maioria, branco e com a frente a homens gays, brancos e cis, né? E isso acaba por invisibilizar, assim, as vivências das outras letras da sigla, né? Que tem suas vivências tão particulares, assim, que a gente precisa sempre lembrando, né? E aqui, estreitando um pouco mais para o que eu vivo, assim, enquanto bissexual, né? Enquanto mulher bissexual, já não basta o tanto de invisibilização que a gente tem da sociedade, toda essa negação que as pessoas têm em aceitar que a gente existe, de que formas a gente se expressa, de que forma a gente ama, assim, rola também essa coisa de invisibilização dentro da própria comunidade LGBT, né? E a gente vê cotidianamente discursos que acabam apagando a nossa orientação, né? Conforme o momento. Mas eu acho que é isso, assim, é complicado, mas é isso. A gente tem que estar relembrando a todo momento, né, que a gente não é menos bi porque a gente está num relacionamento hétero, nem menos bi porque está num relacionamento homo. Acho que sim, a gente precisa debater e entender de que formas as opressões nos atacam nesses diferentes momentos, mas que a gente não pode apagar como se não existisse, né, e nos jogar naquelas duas caixinhas. Eu acho que não dá para aprofundar muito essa última questão aqui, né? Porque ela gera um debate bem grande e não ia caber tudo na minha fala também, e aí a gente não quer invadir o tempo. Mas eu queria trazer alguns dados, assim, que aí eu tenho notado, que expõem de forma mais científica, assim, o que nós, mulheres bissexuais e lésbicas, sofremos no dia a dia, né? E aí eu quero salientar que esses dados foram tirados do dossiê de lesbocídios, tá? Que foi uma pesquisa que reuniu dados de 2014 a 2017. Eu não achei dados muito atualizados e a gente sabe o porquê, né? Então, os dados mostram que o número de lesbocídios cresceu 237% naquele período de tempo, e é um número assustador, né? 54% dos lesbocídios foram com mulheres entre 20 e 24 anos. Então a gente percebe que são as mulheres mais jovens que são as mais atacadas e as que acabam morrendo por causa dessa violência. 83% dos crimes foram cometidos por homens, né? E aí a gente entra no debate do como a LGBTfobia, a lesbofobia e a bifobia estão atreladas com o machismo também, né? E também os dados indicam que o número de suicídio entre as mulheres lésbicas sofreu um aumento, tá? E aí no ano de 2017, que foi o último atualizado, foram 19 casos registrados. Isso representou 32% dos casos gerais da população LGBT em todo aquele ano. E aí o mais triste, apavorante e revoltante disso tudo é que esses dados são apenas estimativas, né? Porque a maioria dos casos dessas violências não são nem devidamente investigadas, né? Então, é só uma ideia, assim, bem por cima. E aí, depois que eu fiz essa pesquisa sobre esses dados, e aí eu me peguei pensando e refletindo sobre elas, eu acabei, como eu falei no início, né, que a gente pega um ponto e abre para mais muitos, eu me peguei pensando sobre a questão da criminalização da LGBTfobia, né? E aí eu trazer um pouco para o que a gente pensa, assim, né, na linha.
que a gente teve um apoio crítico a essa questão, né? E aí, crítico por quê, né? Porque a gente entende que esse não é um debate tão simples, assim, que ele não pode ser simplificado bom, enfim, qualquer que seja o argumento, porque quando a gente começa a analisar essa questão, né, a gente se vê num processo muito mais complexo, muito maior que isso, que passa por diversas caixinhas, né, para se formar, e a gente não pode ignorar elas. A gente não pode ignorar, por exemplo, a seletividade, né, racista e burguesa da justiça. E esse é só um dos tantos exemplos de todas as análises que a gente faz. E esse é um debate que a gente precisa aprofundar, sim, né? E aí eu não vou dizer que a gente vai aprofundar aqui, porque é algo que a gente precisa sentar e dialogar muito sobre isso, né? Mas a gente precisa aprofundar ainda porque, por mais que... E aí eu entendo totalmente todo mundo que se agarra nesse sentimento, assim, né? E em parte eu também me agarro nesse sentimento. Por mais que a gente tenha essa esperança, né, de que haja uma diminuição na violência, a gente precisa ter bem claro na mente de que essa saída ainda é totalmente ineficiente, porque ela acaba individualizando um problema que está longe de ser pontual, né? É um problema coletivo que perpassa uma estrutura muito maior do que a LGBTfobia, que a LGBTfobia é atrelada, mas é uma estrutura muito maior. E aí é isso, assim, eu digo isso mais porque a gente ocupa um espaço muito específico, assim, na sociedade, né? Porque nós somos LGBTs, mas não somos só LGBTs, né? Nós somos a classe trabalhadora também. E ser um LGBT da classe trabalhadora nos coloca aí ocupando os postos de trabalho mais precarizados da sociedade, o desemprego sempre batendo na nossa porta. E aí eu não vou nem entrar na questão da relação das mulheres trans e travestis na relação com o mundo de trabalho, né? Acho que as camaradas também falam muito melhor do que eu sobre isso, assim. E aí, atrelando a isso também, né, essa alternativa dada pelo Estado, a gente tem que lembrar sempre que o Estado também é um agente do preconceito LGBTfóbico, né? Seja quando ele nos nega um atendimento preparado para as particularidades das mulheres que se relacionam com mulheres no que diz respeito à educação sexual, à segurança sexual, a tratamento psicológico, que pode vir tanto do externo como do interno entre as relações, né? Ele é um agente preconceituoso quando ele nos nega isso, ou quando quando o Estado aprova uma emenda constitucional como a 95, aquela lá do teto de gastos, né, que torna ainda mais sucateados serviços públicos os essenciais que a gente já tem uma dificuldade em acessar, né. Ou ainda, né, quando colocam as mordazas nas escolas e não nos deixam debater sobre gênero e sexualidade e o tanto de violência que vem por trás disso, o que nos faz entregar muitas vezes a vida de mulheres na mão da morte, assim, né, direto. E aí, gente, depois de fazer essa baita salada de fruta, assim, né, nessa fala, e deixar esse monte de ponto pra gente pensar e aprofundar aqui, ou em algum outro espaço, né, posterior, eu queria dividir uma experiência bem legal, assim, com a galera que talvez não saiba, mas ano passado o Coletivo Ana Montenegro realizou, junto com outras organizações e algumas militantes independentes, né, a primeira semana da visibilidade lésbica e bissexual aqui na cidade, né, que foi uma semana de atividades muito completa, assim, que teve desde debates sobre saúde pública, debates de políticas públicas também, né, para a comunidade. Teve um espaço cultural também que foi muito legal, assim, muito, muito massa. Eu acho que é muito legal dividir, né, esse momento que rolou, assim, porque foi no que a gente analisou depois, assim, ao meu ver também, a maior expressão que a gente teve aqui na cidade de uma construção coletiva que nos permitiu discutir, né, como é que a gente vai pensar, então, né, em políticas públicas sem discutir quais são os problemas e quais são as particularidades que a gente tem. E aquela semana foi uma semana que foi muito legal por causa disso, assim, a gente conseguiu mostrar que a gente conseguia, de fato, fazer uma construção coletiva ampla, assim, de qualidade efetiva no que diz respeito
aos debates, né? Eu acho que é muito importante falar disso. E aí, por fim, gente, que eu não quero me estender muito, eu acho que a gente vale sempre ressaltar, né, que a LGBTfobia, ela cumpre uma função dentro da sociedade, né? E por cumprir essa função, ela não vai acabar sem a superação do capitalismo e sem a construção de um novo modelo de produção, né, que respeite as nossas especificidades, assim, de todas as pessoas, não só da comunidade LGBT. Acho que a gente precisa cuidar, assim, e aí aqui sobre o que eu vou falar, eu tenho certeza que a Kai vai tocar depois, porque é um assunto que ela gosta de falar bastante. Acho que a gente não pode seguir caindo nesses papos liberais, assim, né, de representatividade, por exemplo, ainda que a representatividade seja, assim, muito importante, mas acredito que só colocar pessoas LGBTs, mulheres, negras e etc., nas esferas de poder não vai acabar com as opressões cotidianas, né? Não vai destruir o machismo, não vai destruir a LGBTfobia, não vai destruir o patriarcado. Só construindo uma nova sociedade a gente vai superar tudo isso. É aquela fase famosa da marcha, né? Nenhum orgulho para alguns, sem a liberdade para todos. E aí eu acho que eu passo a palavra para o Jeová de novo aí. Dale, camarada. Muito bem, muito bom, camarada Esté, e boa lembrança em relação à primeira semana da visibilidade lésbica que ocorreu ano passado, né, com várias organizações feministas e de luta LGBT que construíram uma semana maravilhosa aqui na cidade e que tinha previsão, né, de acontecer do mesmo formato nesse ano, mas o contexto aí da pandemia meio dificultou um pouco, né? Mas tem ações sendo pensadas aí sobre isso, né, Esther? Com certeza. Agora passamos então para a camarada Kai, né? Lembrando que o pessoal pode curtir e compartilhar o link desse nosso debate e também fazer comentários ali, perguntas no chat, que depois, na segunda rodada, nossas convidadas vão responder. Então, passamos agora para a camarada Kai. Antes de tudo, muito obrigado por aceitar o convite, né? Para nós é um prazer poder fazer essa discussão e alimentar ainda mais, né, a nossa plataforma de lutas e plataforma política para a cidade de Pelotas, mas também para o país inteiro. Boa noite, Kai, bem-vinda e boa fala. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço o convite, na verdade. E eu gostei muito da fala da Esté, principalmente porque ela abordou pontos que eu vou usar de gancho na minha própria fala, principalmente quando ela abordou as questões da falência do Estado em tratar com a gente, né? Em como tem descaso estatal em cima de descaso estatal para a comunidade LGBT. E quando me convidaram para participar dessa live, né, para falar sobre LGBT, eu fiquei pensando assim sobre a história da luta do movimento e os problemas que a gente tem enfrentado hoje, né? E aí, olhando historicamente para o movimento LGBT, a gente consegue perceber um padrão de 4 vertentes, 4 frentes de luta do movimento LGBT, que são as conquistas da lei de identidade de gênero, né, para a questão das pessoas trans, o protocolo transexualizador, a troca de nome, de registro e tal, as leis antidiscriminação, né, anti-homo-lesbo-transfobia, o casamento igualitário e políticas públicas para a população LGBT. E aí, pensando nesses 4 pontos, né, eu sempre me senti muito crítico em relação a essas 4 frentes de luta. E por quê? Porque as 4 passam pelo Estado para acontecerem. E eu tenho um ceticismo enorme na capacidade do Estado de resolver os problemas da população LGBT. Eu acho que não tem muito como. Mas por quê, né? A questão é que, como a Esté já elencou, com vários exemplos, o Estado ele é uma ferramenta de manutenção da ordem dominante, né? Ele serve para defender a ordem dominante. E a ordem capitalista, ela tem um instrumento que é fundamental, necessário, e que ajuda o capitalismo a se manter vivo, que é a família monogâmica. Por quê? Porque a família, como estrutura, como instituição,
ela desempenha papéis fundamentais dentro da lógica capitalista. O primeiro, ele é mais evidente, né, porque Engels mesmo escreveu um livro inteiro só sobre isso, que é a manutenção da propriedade privada numa lógica de hereditariedade, né? Tu mantém a família fechada no sangue e no sobrenome, para que o pai passe a propriedade para o filho, que passe para o filho, que passe para o filho, e por aí vai. A família também desempenha um papel fundamental dentro de uma lógica hegemônica individualista, né? Porque a família nos cria para que a gente viva para os nossos, né? Então se trabalha para sustentar a nossa família, se trabalha para proteger a nossa família, e não se cria um senso de coletividade, né? Se cria um senso de familiaridade. A gente vive para a nossa família. Mas, além disso, outras duas coisas, que são as que eu vou usar para chegar onde eu quero chegar, que são dois mecanismos que operam dentro da lógica da família monogâmica para manter a produção e a reprodução da força de trabalho. Porque, né, trabalhadores precisam ser reproduzidos se o capitalismo quer mão de obra. E a família desempenha um papel fabuloso nisso tudo. Por quê? Porque ela faz isso de graça. Porque se tu parar para pensar, a produção e reprodução da força de trabalho é um negócio que gasta dinheiro e que dá trabalho. E dentro da lógica da família monogâmica, tem dois sistemas que funcionam maravilhosamente para fazer isso de graça. Que é a submissão da mulher, né, no papel de criadora, de gestante da criança, né, de incubadora humana, e o de criadora, né, de cuidar do filho, de criar o filho, de educar o filho. E o outro mecanismo, e aí a gente entra no debate LGBT, que é o de manter a lógica da heterossexualidade, né? Porque já diria Levi Fidelix, para quem se lembra daquele estorvo, órgão excretor não reproduz. Então, a heterossexualidade, ela é um mecanismo extremamente necessário para a manutenção da reprodução da classe trabalhadora. E a família monogâmica serve para manter a estrutura da heterossexualidade enquanto regra. E produzir e reproduzir classe trabalhadora não é qualquer coisa, isso é extremamente fundamental. Então a família, ela é uma instituição que o capitalismo depende, porque senão ele vai ter que gastar com isso é um problemão. Logo, se a instituição da família é uma coisa extremamente necessária, né, para o capital, para o capitalismo, não existe interesse em atacar essa instituição. E aí qual que é a jogada da coisa? Os grandes inimigos da instituição da família é exatamente a população LGBT. E isso é verificável de várias maneiras, né? Porque, por exemplo, a gente pode olhar para a direita que fica enlouquecida quando se fala em LGBTs, porque os LGBTs querem destruir a família, porque são os depravados, porque estão atacando as criancinhas, e tem que acabar com isso daí. Mas também, se a gente olhar para o surgimento, né, do que hoje a gente entende como as categorias identitárias da comunidade LGBT, essas categorias elas surgem exatamente em função da família. Porque essas categorias de gay, lésbica, homossexual, transgênero, que se falava, na verdade, em homossexualismo e transexualismo, elas surgem exatamente para categorizar práticas que já existiam e que eram contra a família. Por quê? Porque homossexuais não reproduzem a classe trabalhadora e pessoas trans vão contra a lógica básica da família, que é o sexo, gênero enquanto sexo biológico, né? Então, são inimigos declarados da família. E as nossas categorias identitárias, elas surgem exatamente em função disso. Tanto que a heterossexualidade surge depois que surge a homossexualidade, né? Como o antagonista das categorias LGBTs. Porque até então, a heterossexualidade, a cisgeneridade, elas já estavam implícitas, entendeu? Era pressuposto da família que tu fosse heterossexual. Então não existia heterossexual. Porque estava todo mundo estava e está, né? Todo mundo dentro da lógica da família. Então, não se precisa falar em heterossexualidade, porque já está dado. Então, no momento que tu identifica que a população LGBT é inimiga da família e que a família é uma estrutura extremamente necessária para o capital, o Estado, enquanto defensor das ordens hegemônicas, não tem interesse nenhum em realmente, efetivamente, solucionar os nossos problemas e emancipar essa parcela da população tão perigosa para esse mecanismo fundamental do capitalismo.
Então é por isso que a gente vê um Estado que historicamente nos ataca, nos criminaliza, nos desce o cacete, e é isso aí, entendeu? Nos patologiza, porque somos inimigos do capital exatamente por existirmos, porque o nosso desejo não existe em função do capital, porque a heterossexualidade existe em função da reprodução da classe trabalhadora. A cisgeneridade existe em função da reprodução da classe trabalhadora. Então nós somos ameaça a essas estruturas, e políticas públicas, por exemplo, em função da emancipação da população LGBT, são coisas muito difíceis da gente acessar, porque não se tem um interesse em que a gente se emancipe. Como a Esther bem falou, existe um motivo para a LGBTfobia existir, que é a manutenção da ordem da família monogâmica. E aí, tanto que a gente vê que a aceitação, a evolução de pautas como o casamento igualitário, como a lei de criminalização da homofobia, elas vão surgindo conforme o movimento LGBT vai se higienizando e se aproximando de um discurso de que, olha, nós não somos inimigos da família, ó, que absurdo. A gente até constitui família, a gente também se casa, a gente também tem filhos, a gente consegue ficar limpinho e se encaixar na ordem de vocês. Aí fica sussa para o Estado aprovar uma medida ali, uma canetada aqui, que não resolve muitos nossos problemas. Porque, por exemplo, como a Esther bem falou, a criminalização da homofobia que aconteceu aqui no Brasil é um negócio que não resolve o problema. É um passo? É um passo. Mas a galera do movimento LGBT imaginou um passo de um pé 46 quando o pé, na verdade, era um 35. O passo não era tão grande quanto se passou por aí. Por quê? Em primeiro lugar, porque é só um pedaço de papel, né? Não soluciona o problema da violência. Em segundo lugar, porque depois que se atingiu a criminalização da homofobia, o debate estagnou. Se assumiu que estava tudo feito, está pronto, ó, conseguimos, e não se falou mais no assunto. Então, não se falou depois que criminalizou a homofobia de políticas, de programas públicos para combate à violência LGBT. Já que é crime, tem que combater. Então, o Estado precisa fazer alguma coisa, mas não se falou nisso. Não se falou, por exemplo, na questão de quem é que vai receber uma denúncia de violência LGBTfóbica. É uma delegacia comum? Porque, assim, uma delegacia normal é para onde as travestis são levadas por roubo, tráfico de drogas ou simplesmente por estarem trabalhando na rua, né? Aí a travesti que sofreu uma violência transfóbica vai ter que ir na delegacia onde ela foi detida e olhar para a cara do policial transfóbico e fazer uma denúncia. Não vejo como isso pode dar certo. Então, por que não estamos debatendo a criação de uma delegacia LGBT? Seja ela uma delegacia própria, seja ela uma delegacia incluída dentro da delegacia da mulher. Não sei, não tenho respostas, porque não temos debate em cima disso. A gente não está pensando nessas questões. Só se assumiu que a pauta estava conquistada. E a gente trancou e não foi para lugar nenhum. E não resolvemos o nosso problema. Políticas públicas que vêm do Estado, elas geralmente, a maioria das vezes, são assistencialistas. E não que o assistencialismo seja ruim. O assistencialismo é bom, ele é necessário. As violências que a gente vive, né, que a gente sofre, criam problemas imediatos na nossa realidade concreta. Então a gente precisa do assistencialismo. Só que ele não resolve o problema. Então, assistencialismo como política pública é uma ação imediata. Só que se a gente quer ter uma perspectiva política, um horizonte político, a gente precisa pensar as coisas com um pouquinho mais de radicalidade. Porque senão a gente acaba ficando preso sempre nos mesmos debates. E radicalizar o movimento LGBT, a gente vai precisar falar da família. Porque, como a Esther bem comentou, não existe a superação da LGBTfobia sem a superação do capitalismo. Isso é óbvio, isso está dado. Enquanto existir capitalismo, existe LGBTfobia. Só que a gente também tem que ter como horizonte político que a superação, a LGBTfobia plena, só vai acontecer quando a gente superar o problema a estrutura da família monogâmica. Porque é da família monogâmica que vem os nossos problemas. É só pensar, qualquer LGBT que esteja assistindo, eu tenho certeza, e eu não vou falar que todos vão, mas a imensa maioria vai se identificar com isso. O primeiro problema da população LGBT vem da família. Putz, tenho que me assumir. Putz, a minha família não vai me aceitar. Esse problema ele surge exatamente porque a gente já tem no nosso imaginário social que o papel da família é o de reprimir sexualidades e identidades de gênero dissidentes. É não aceitar, é botar pra fora, é expulsar, é criar problema. Então, mesmo quem vem da família mais liberal, mais progressista, fica com medo de se assumir, porque a família é uma estrutura que foi feita para nos
nos violentar e nos reprimir. A gente também precisa começar a pensar em desejo, né? Porque sexualidade enquanto desejo, enquanto prática sexual, não é nosso, né? O nosso desejo, ele não existe para o nosso gozo, ele existe para o capital e para a reprodução da força de trabalho. E a gente precisa começar a tocar nesses pontos, porque se a gente não toca nesses pontos, a gente não consegue mexer nas estruturas. E aí a gente vai ficar sempre nessa mesma roda, nesse mesmo círculo vicioso de achar que a gente conseguiu uma vitória, quando, na verdade, a gente está parado no mesmo lugar e segue morrendo, e segue sendo excluído do mercado de trabalho, e segue inserido numa lógica violenta que opera em função do capital, né? A gente existe para isso. Então a gente tem que tomar posturas radicais contra esse tipo de coisa, né? E só que é engraçado porque enquanto eu estava pensando nisso tudo, né? Pensando em trazer para o debate, para voltar o foco para a família, para a superação da família monogâmica, em como o Estado é incapaz de lidar com os nossos problemas, isso pensando numa perspectiva ideal, né? E eu uso ideal entre aspas, porque eu acho que não existe perspectiva ideal dentro do capitalismo, mas ideal no sentido de que a gente não está vivendo esse momento, né? A gente está convivendo com o bolsonarismo, com o fascismo, com o neoliberalismo que estão explodindo à nossa volta, e aí a gente tem uma tendência a esquecer de pautas que são necessárias. Só que a gente tem que voltar, respirar e lembrar quem é o nosso inimigo. Porque se a gente assume que os LGBTs são os inimigos da família, porque é a população que tem a potencialidade de destruir essa instituição, a gente tem que entender que a família também é nossa inimiga. E a família enquanto instituição, tá, gente? Eu não tô falando isso. Ser crítico da família não significa que eu odeio a minha família, que eu odeio os meus pais, odeio os meus irmãos, não é isso. Não significa também ser contra o afeto, ser contra os vínculos afetivos, as relações de apoio, nada disso. É só ser contra um sistema que monopoliza essas relações, esses vínculos, dentro de uma lógica monogâmica, de família heterossexual, burguesa, branca, porque a gente tem que levar em conta que essa família exclui todos os modelos dissidentes, entendeu? Gays não pertencem à família, lésbicas não pertencem à família, pessoas trans não pertencem à família, bissexuais não pertencem à família. A família não foi feita pra gente. E ficar tentando buscar a aceitação da estrutura da família, casamento igualitário, nós somos iguais, é um discurso que não está funcionando, é um discurso que está nos fazendo cair de novo e de novo, sempre em perspectivas neoliberais que não chegam nunca na raiz dos nossos problemas. E eu acho que é isso. Vou encerrando a minha fala, acho que eu falei mais ou menos tudo que eu queria falar, depois qualquer coisa a gente volta. Deixa eu tirar aqui. Tá bem, obrigado, Kai. Estou procurando aqui, daqui a pouco eu vou colocar nos comentários ali também o link sobre um dossiê sobre o lesbocídio no Brasil, que trata um pouco do que tu falasse agora há pouco. O ano passado ainda divulgávamos, né, que em torno de 126, se eu não me engano, mulheres foram assassinadas por serem lésbicas no Brasil, de 2014 a 2017, se não me engano, esse é o dado que tem no dossiê. Vou colocar depois ali no chat para o pessoal acessar o link, sem contar um número devastador, assim, muitas vezes, de suicídio, né, que ocorre da população LGBT, né, pelas enormes situações de opressão que vivem cotidianamente. Reforçamos aí para o pessoal fazer, algumas pessoas já estão fazendo perguntas, comentários que depois nós vamos ler, mas sigam comentando e perguntando. Agora a gente vai passar para a camarada Fê, já agradecendo outra vez pelo aceite do convite, a Fê que tem tido uma agenda grande aí de atividades e lives sobre esse tema, e por diversos outros, né, mas nesse momento especial sobre essa questão. Obrigado por nos visitar aqui em Pelotas, ainda que virtualmente, e fica à vontade para essa tua fala. Obrigado, viu, Fê? Então, gente, de novo agradecer o convite, assim, fico muito lisonjeada, e dizer, assim, amei a fala da Esther, amei a fala da Kai, assim, tipo, é isto, e acho
que seria mais para aprofundar alguns tipos de elementos, né? A Kai já aprofundou os elementos que a Esther trouxe, e também dar uma aprofundada também na questão que a Kai falou, assim. Eu acho que é muito importante essa primeira contextualização histórica da coisa, né? A era moderna, né, a era aí das revoluções, da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, ela é fundada, né, justamente pela criação do sistema capitalista, né? E o sistema capitalista ele tem como base uma classe, duas classes fundamentais, né, uma burguesia, que todo mundo já está cansado de saber, e outra a questão do proletariado, né? Tanto que às vezes a galera fica com medo de falar essa palavra, muito século XIX, mas estão aí, estão vivos, né? E uma coisa que é importante dessa palavra, né, já trazendo o que a Kai trouxe, é a própria questão, né, proletariado. O que é o proletariado? Aquele que só tem só prole, né? Prole, né, essas crianças. Então, já na própria definição da palavra do que é o proletariado, já tem imbuída a própria questão da família. E a gente tem que entender de como isso faz parte de um todo, de como não existe, uma das coisas que a sociedade burguesa tenta fazer muito é a separação do público e do privado, né? A burguesia adora todo tipo de ideologia que há o público e o privado. E às vezes a gente pensa na família, a gente pensa na família como âmbito privado, no nosso âmbito privado de vida, enquanto que a gente faz no resto do, por exemplo, trabalho, salário, todas essas coisas, né? É o âmbito mais público. E daí se cria toda essa ideia que a política tu faz no âmbito público, né? E as pautas políticas sempre são relacionadas ao âmbito público, mas na vida privada, né, se fala pouco. Mas justamente essa ideia dentro da vida, nessa própria separação e na criação da vida privada do proletariado, dessa estrutura de família, que tu tem a derivação das próprias categorias econômicas que fundam e regem a sociedade capitalista. A sociedade capitalista ela é baseada especialmente, né, na relação entre essas duas classes, proletariado e burguesia, do qual o proletariado é um escravo assalariado, né? Ou seja, sofre um regime de assalariamento. E o que é o salário? Relembrando o que é o salário. O salário não é apenas, não é assim uma divisão, uma cota à parte da mercadoria final que o burguês divide com os trabalhadores como se eles fossem sócios, né? Como tenta fazer essas ideologias que dizem, vocês são colaboradores, não sei o quê. Todo, né, esse bafafá para esconder a relação que está se tendo, que é uma relação de exploração. E o salário é o que é pago pelo trabalhador pela sua força de trabalho. Entretanto, isso é muito importante, que é para a sua força de trabalho, tanto para a pessoa ter dinheiro para comer, para, enfim, comprar roupa, poder pagar uma moradia, né, todas essas coisas que são mercantilizadas para nós, como também, como o Marx aponta no livro 1 do Capital, para desenvolver a raça proletária. Ou seja, na própria concepção de salário, o salário ele não é pensado como categoria econômica, em especial na tradição marxista, como uma categoria que é referente ao individual homem trabalhador. Não, o salário do homem trabalhador já vem imbuído na ideia de sustentação de família para criar e gerar, né, um núcleo de produção de proletariado, né? Isso, na época ali do Fordismo e tal, era o auge dessa questão. Então, isso que a Kai traz é muito importante, no sentido que quando a gente está falando da questão da família, da heteronormatividade, de todas as questões sexuais, a gente está falando de uma coisa que está intimamente ligada com todo o resto do sistema. Quando a gente está falando lá de economia, de juros, de queda tendencial da taxa de lucro e tal, parece, o que isso tem a ver com LGBTs? Tudo. Porque justamente todo o funcionamento desse sistema é a partir desse modus operandi. Então, né, que para a gente ter uma visão assim diferenciada, em outros momentos da história, sim, não eram aceitas algumas práticas sexuais, por exemplo, na Idade Média, né, tu tem a queima de pessoas LGBTs. Entretanto, essas pessoas não eram LGBTs porque, de fato, não existia essa conceituação LGBT. Porque a conceituação LGBT, ela parte de um princípio de identidade e de questão inata, de algo biológico quase da pessoa. Como se fosse da natureza da pessoa, como a Lady Gaga botou naquele álbum dela, que a pessoa nasceu assim, né? As outras sociedades, por exemplo, a sociedade medieval,
ela via o sexo anal, por exemplo, não só entre homens, mas também entre homem e mulher, como um pecado, ou seja, o ato em si era pecaminoso. E daí, inclusive, que vem essa concepção de que a sexualidade seria uma opção, porque, né, Deus nos deu o livre-arbítrio, então, com esse livre-arbítrio, tu pode escolher ou pecar ou não pecar, ou pecar ou não pecar, e então, se a pessoa escolhe ter relações sexuais com outro homem, ela está escolhendo o caminho do pecado. E percebam que isso não é visto como, principalmente na época medieval, seria ridículo pensar que isso seria uma identidade, como se isso fosse algo inato da pessoa. E sim, só o ato em si, ele era visto como algo ruim. Quando a gente chega hoje na sociedade moderna, a gente tem essa fusão entre o biológico e o social muito, muito forte. Ao ponto que, né, a maioria dos casos de LGBTfobia, as pessoas não estão... Rola, né? Por exemplo, as pessoas estão de mão dadas na rua e daí apanhar. Mas, por exemplo, sai uma bichinha bem pintosa que começa a andar pela rua, ela provavelmente vai apanhar. E daí, pelo comportamento dela, não dá para saber se ela gosta de homem, se gosta de mulher, o que gosta. Mas vai apanhar. Por quê? Porque o comportamento, a sua forma de ser, está expressando, né, um determinado pensamento sexual. Então, tu tem essa fusão de duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é o ato em si, que outras sociedades aí podiam já considerar esse ato em si pecaminoso, mas tu tem essa fusão do ato em si com uma própria concepção de estilo de vida dessa pessoa, de modo de agir desta pessoa. E o que acaba por ocorrer, então? A própria família, né, como o Caio estava botando, como uma extensão de uma formação ética que o Estado dá, como o camarada Gramsci nos bota, né, o Estado ele é dividido tanto entre o Estado político, que é o que a gente chama de Estado, né, mas também como sociedade civil. E a sociedade civil, como um braço do Estado, como uma extensão do Estado, como uma forma do qual existe um consenso moral do que o Estado está pregando, também fala aí sobre uma questão de disciplina das pessoas. Então, quando se diz que a pessoa tem medo de se assumir para a família ou da própria forma que a família nos trata, isso nos mostra que o que está ocorrendo é uma forma de disciplina sexual, uma forma de disciplina de gênero. E é aí que a gente entra no grande X da questão. Porque se antes a gente tinha essa concepção, que é bastante mais arcaica, né, fundada aí no pensamento cristão, da opção sexual, ou seja, a pessoa escolhe de tal forma, a sociedade burguesa ela cria essa percepção aí do nascer assim, ou seja, eu não escolhi ser gay, que horror, porque se eu pudesse escolher, eu não escolheria. Tem toda essa história, essa ideia por trás, né, que do tipo, ninguém seria maluco o suficiente de pensar em ter essas relações, e portanto é algo inato da pessoa. E daí, é muito raro as pessoas dizerem assim, que existe o gene gay. Mas essa ideia de se a pessoa nasceu assim, ela nasceu assim como, sabe? Tipo, um espírito que baixa na pessoa, tipo, uma coisa que tem dentro. Eu acho, inclusive, que o pessoal a direita cristã, eles são muito mais radicalizados que o movimento LGBT. Porque eles conseguem pegar a coisa, tipo, assim, na raiz. Por exemplo, quando eles dizem, é uma opção sexual, e a gente diz, não é uma opção, eu nasci assim. O que a gente está dizendo? A gente está com medo de dizer que, né, tipo, de bater de frente, e se for? Tá, e se de fato eu quiser fazer isso? Eu não tenho minha tal liberdade, para fazer isso? Sabe? Então, o que a gente faz? A gente não assume, a gente recua, a gente diz, não é que eu escolhi, eu nasci assim. E daí a direita cristã vai dizer, tu nasceu assim? Nasci assim. Tá, então a gente vai criar uma cura. Pronto, perfeito. Não tá em algo aí dentro de ti, não é algo meio biológico, não é. Então vamos te curar. E a gente fica assim, muda, faz a Britney, né? Só no lip sync. Dizer, não, tem que respeitar, não tem por que nos mudar, babá. Mas a gente entra numa questão que é o desconforto, né, da própria comunidade LGBT de se pensar em como que ela se constitui como LGBT, porque elas também se constituem como LGBT como uma forma assim, de exclusão, ao ponto que, se a gente está falando de fato
que o próprio regime de sexualidade ele atravessa de uma forma estrutural uma disciplina sexual, o que a gente está falando é que a nossa luta, ela não é uma luta que cabe só a nós, LGBTs. Ela é uma luta que, de fato, concerne a toda a sociedade. E como que eu estou falando isso? Por exemplo, quando a Kai trouxe a questão de toda a opressão que a gente passa na família, a gente vê que isso também tem a ver com LGBTs, mas, por exemplo, a própria questão dos feminicídios, né, que ocorre à torto e à direito, aí de que a gente vê das mulheres sendo mortas pelos maridos de ciúme, etc., etc., também faz parte desse mesmo regime de disciplina, né, desse mesmo regime que o Marx chama ali naquele texto sobre o suicídio de tirania familiar, ou seja, uma forma, a própria família como uma forma de disciplinização sexual, que também é uma extensão dessa forma de disciplina que a sociedade impõe a nós. E isso não é algo que eu acho muito importante a gente pensar. Isso não é algo que só nos afeta, entendem? Isso não é algo que só concerne a nós porque nós temos um desejo metafísico, fantástico, tipo, as escolhidas por Deus e nós queremos fazer isso. Não, existe uma série de construções específicas que as pessoas vão passando nas suas vidas de construção de identidade que elas vão tomando consciência ou não desse tipo de perspectiva. Porque, por exemplo, outra coisa que se fala muito, às vezes, fulano... Essa expressão, para mim, representa também muito um modo burguês de pensar a questão, um modo essencialista, um modo naturalista, um modo biologicista. Dizer assim, fulano se descobriu gay, fulano se descobriu trans, fulano se descobriu lésbica, se descobriu bi. O que essa expressão tem por trás? Se descobriu, é como se sempre estivesse ali, né? Tava escondido, fechadinho, a partes suaves, e daí se descobriu, então, como se tu tivesse sempre sido aquilo. E daí a gente entra numa lógica que ou a pessoa não é. Entretanto, isso não encontra resposta na realidade. Porque, por exemplo, e se uma pessoa passa aí 20 anos de sua vida tendo só relações heterossexuais, etc. 20 anos não, sei lá, 30, 40 anos. E daí lá pelas tantas, ela pensa e diz, não, eu quero experimentar outras coisas. Significa que essa pessoa, por acaso, passou sua vida inteira escondendo isso, ou ela de fato, não, estou tendo esse desejo neste momento, ou com essa pessoa em específico, etc. Então a gente tem que pensar que o ser humano, ele é um ser processual. O ser humano, ele não é um ser acabado. O ser humano é um ser que sempre está em continuidade. É um ser histórico, né? A gente não é como se a gente já tivesse destinado a toda a nossa história. Porque por trás do que a gente tem que pensar é a capacidade do ser humano, né, de mudar. Mas pensar, né, a capacidade do ser humano de se modificar também, ou seja, na capacidade de transformação do próprio ser humano e pensar na capacidade de modificação do próprio ser humano através, né, de suas relações que vão acontecendo. Então, por isso que eu acho muito importante de a gente pensar também de como rola, de quando a gente aceita todas essas categorizações, que, como já foi exposto, foram caracterizações que foram criadas para nos patologizar, categorizações que foram criadas para nos controlar, para dizer a doença que a gente tem e, portanto, já vem com a ideia de uma cura, de dizer que é de uma forma e, portanto, não deve ser de outra. Então, o que eu acho que a gente tem que conseguir pensar, até, por exemplo, muitas pessoas acabam se descobrindo, mas muitas pessoas se assumem gays, né? E daí dizem assim, e pensam na sua própria cabeça, não, agora que eu sou gay, eu não posso mais ter atração por meninas, sabe? Ou a menina que é lésbica, passa por vários casos de amigas minhas que passaram por isso, que se identificavam como lésbicas e queriam ter experiências com outros meninos, mas não sabiam como isso está se sentindo. Da mesma forma, a pessoa heterossexual, quando a gente já taxa a pessoa, tu é hétero, né? Chega lá o machão,
com roupa de futebol, etc, bababá. A gente vai dizer se fulano é hétero. A gente também faz parte, a gente também está fazendo parte desse regime de disciplinização, porque a gente está dizendo para a pessoa, tu age de tal forma, então tu tem que ser de tal jeito. Você gosta disso, se você gosta disso, você também deve gostar daquilo. Então, é muito importante que a gente, como comunidade LGBT, também veja que a gente tem um papel ativo nesse processo de disciplinização. Porque uma coisa que é extremamente complicada é essa lógica de nós versus eles. Como se a gente fosse, né, simplesmente seres passivos do qual a sociedade malvada, etc., age sobre a gente e nos impõe coisas. Sim, nos impõe coisas. A gente passa por um processo de disciplinização, mas a gente também faz parte deste processo. A gente também, quando a gente adere à terminologia do jogo, a gente está jogando o jogo também. Porque quando a gente está dizendo, o fulano é hétero, fulano é isso, fulano é aquilo, a gente também está fazendo parte desse regime de disciplinização sexual, de gênero e das formas de entendimento de como uma pessoa pode ter ou não prazer. E daí eu vou trazer um exemplo que eu sempre falo. Quando a gente fala, uma pessoa é hétero, o que é o hétero? O hétero é o homem que gosta de mulher, da mulher que gosta de homem. Ok. Mas eu acho que isso diz muita pouca coisa. Por exemplo, pensem assim, o hétero top na cabeça de vocês. O hétero topzera que vai beber no bar com os amigos para ver jogo de futebol. E daí, se ele chega no bar com os amigos e diz, ontem, passei a noite toda com a minha mulher e a noite toda ela metendo em mim. Ou tipo, dedo, ou enfim, usando aí um vibrador, etc. Os caras vão pensar, não, tu é viado, sabe? Tu gosta de tomar no cu, então tu é viado. Mas, não é com uma mulher? Se é com uma mulher, então por que o cara é viado? Então, o que a gente tá vendo não é que é simplesmente sobre quem é que fica com quem gosta de quem se sente atraído pelo quê. É especialmente a forma pelo qual as pessoas são atraídas pelas outras. A gente tem todo, não apenas é dito o que a gente deve gostar ou não, mas como que nós devemos gostar. Que tipo de papel, de receita que nós temos que ter a partir dessa perspectiva. Então, acho que é nesse tipo de sentido que a gente tem que começar a pensar o nosso movimento por uma questão mais ampla de estrutura geral da sociedade, não como foi posto antes, né? Vou garantir o meu aqui. E daí, para finalizar mesmo, fazer uma observação sobre essa questão das políticas públicas, que, de fato, né, as políticas públicas elas são muito limitadas, elas seguem essa lógica que eu falei, né? Vou garantir o meu aqui, beijinho tatal, e não e foda-se assim todo o resto da repressão sexual que a nossa sociedade está passando, né? Gente, todo mundo tem uns problemas de repressão sexual, assim, é um rolê. Mas, enfim, também pensar que tipos de políticas públicas estão sendo feitas. Porque antes a gente tivesse políticas públicas aí relacionadas com moradia. Eu estava botando esses dias que um dos gritos de Stonewall eram de pessoas, né, sem teto, eram de travestis que viviam exclusivamente quase de prostituição, que não tem lugar para morar. Isso é algo que ocorre até o dia de hoje. Isso não é uma pauta do movimento LGBT, a gente conseguir moradia para as nossas irmãs morarem. A gente está ali, uma pauta de reconhecimento de casamento, de não sei o que, babá. Então, assim, nem apenas as políticas públicas são insuficientes, como as próprias políticas públicas que nós estamos pautando não estão sendo postas. E a gente também não está botando firme as nossas próprias questões. Então, por exemplo, no governo Dilma, que a gente teve toda a questão do kit gay, a gente teve toda a questão de uma cartilha de educação sexual, de educação sexualidade de gênero, isso foi barrado pela bancada da Bíblia. Barrado. Educação sexual nas escolas, hoje, não existe. E daí, eu quero fazer esse adendo que é muito importante. Se educação sexual não existe na escola, não significa que não existe educação sexual. As pessoas vão se educar sexualmente. Sabe como? Através de vídeo pornô. Majoritariamente, assim, 90% da população brasileira se educa sexualmente através de vídeo pornô. É isso. Se tu não tem isso na escola, se também entre a família é um tabu tu conversar isso com teus familiares, onde é que a pessoa vai fazer? Onde é que a pessoa vai estar aprendendo a ter práticas sexuais? Elas vão estar aprendendo a ter práticas sexuais em vídeo pornô. É isso. Então,
E simplesmente quando essa cartilha foi barrada, não se teve uma continuação de políticas, não, isso é um absurdo, nós temos que lutar até o último final para fazer isso, né? Então, para completar, os desafios são enormes que a gente tem que passar, a gente precisa estar um movimento LGBT assim, cada vez mais unido, com os pés no chão, sabendo sua história, sabendo de onde que vem suas pautas, sabendo quais são suas pautas, e tomando exemplo, por exemplo, de como está ocorrendo internacionalmente. Aqui do lado, né, na Argentina, se teve toda uma grande movimentação de ruas pela questão de identificação de gênero. Esse tipo de questão que nós temos que pautar. O que está acontecendo no Brasil hoje é algo muito triste, que é a gente está tendo uma das maiores paradas LGBTs do mundo, né, a parada de Paulo já foi a maior, se não é a maior até hoje, e que está virando um grande ponto de turismo sexual. É isso. Está sendo mercantilizada por grandes empresas e virando, venham aqui, para brasileiros, latinos, todo mundo é sexy, e venham para cá porque aqui é só orgia. E esse tipo de pautas que a gente tem que estar pensando no próximo momento. Enfim, não vou me estender mais, né, que eu tenho costume de falar muito. E é isso, de novo, agradecer aí pelo convite, vamos continuar no debate. Valeu, muito obrigado, Fê, foi ótimo, ótima fala. Vários comentários aqui, elogios a vocês três, foram ótimas camaradas no debate. Agora eu vou fazer, nessa segunda rodada, vou fazer a leitura aqui de algumas perguntas. Teve duas aqui que chegaram de forma privada, que eu vou fazer a leitura para vocês, e depois mais duas questões, pelo menos que eu percebi aqui, que chamam a atenção de temas específicos para vocês comentarem, né, responderem, e também fica um tempinho um pouco mais para complementar algo que tenha... Ou fazer o debate mesmo, né? Aí, nesse momento, eu vou deixar a gente aqui nessa tela, dividida em entre nós quatro, para essa segunda rodada. Primeiro, vou ler a pergunta que veio nos comentários, lá no chat, né? A pergunta da Vitória Chiarelli pergunta o seguinte: como se combate o discurso liberal que coloca como solução para a homofobia a inserção de LGBTs em grandes cargos corporativos? Discurso esse que, infelizmente, vem sendo muito utilizado pela própria comunidade. Assim como também tem uma pergunta do Vinícius, eu não sei se estou lendo muito rápido, né? Mas a pergunta também do Vinícius Almeida, que pergunta, aliás, eu vou falar um pouco, o Vinícius, para quem não o conhece ainda, Vinícius Almeida se formou na ESEF, aqui na Escola Superior de Educação Física, e fez o TCC dele um trabalho muito original, que era sobre exatamente a questão de LGBTs nas aulas de educação física na escola e na universidade. E é um tema muito original, sobre a trajetória de vida e tal, um tema extremamente original, não só para a área da educação física, mas também talvez tenha sido o primeiro e único até o momento estudo da ESEF, da UFPEL, sobre essa temática, né? E foi defendido ano passado, qual tive o prazer aí de acompanhar o trabalho do Vinícius, e ele faz a seguinte pergunta: Vinícius Almeida, comentem sobre as lutas sociais do movimento LGBT relacionadas com a área da educação, uma pergunta mais abrangente. E aí duas perguntas que vieram de forma privada. A primeira questão é: as camaradas são conhecidas por sua atuação no movimento estudantil. Como tem sido levar a luta LGBTs nos espaços estudantis? Qual a importância dessas entidades estudantis, DCEs, DAs, ICAs e a própria UNE, para o fortalecimento da luta e suas limitações? Assim como uma outra pergunta, que veio no privado, qual a diferença de uma luta organizada para um ativismo de internet, suas principais limitações? Feitas essas... Eu anotei aqui que foram essas, não sei se tem alguma pergunta nova, o pessoal aí comentando, ótima live, a professora Magda Borges já coloca aqui na tela a questão que ela traz, do ponto de vista da BNCC, a temática foi totalmente excluída, sobre a justificativa confusa de que orientação sexual é sinônimo de escolha sexual. Também falar um pouco, enquanto vocês vão pensando aí, né, nos comentários, falar que esse debate das questões
chamadas, né, da questão de gênero, diversidades e sexualidade, quando teve toda a discussão do Plano Nacional de Educação e aí os planos estaduais e municipais, foi toda uma luta gigantesca aqui na cidade de Pelotas também para inserir a discussão de gênero e sexualidade na base curricular municipal aqui, porque da mesma forma aqui na cidade a gente enfrentou e enfrenta, né, cotidianamente os setores mais conservadores que fazem aquele discurso, né, que questões de gênero e sexualidade são coisas da família, né, família essa que muitas vezes é a principal expressão da opressão a LGBTs, inclusive de forma criminosa, muitas vezes, sem contar a violência e todo o processo que vocês bem abordaram aqui. Bom, voltando, né? São essas questões que surgiram aqui no debate, e aí a gente vai voltar para vocês. Podemos fazer na mesma ordem, de repente? Esté, depois a Kai, depois a Fê? Pode ser? Deixa eu liberar aqui. Beleza, então, Esté, se puderes comentar um pouco dessas questões, vai ser bem legal. Tá bem. Então, gente, assim, eu me peguei refletindo mais um pouco, assim, sobre a questão das lutas das pautas LGBTs dentro do ambiente escolar, assim, né, dentro do ambiente universitário também e tal, assim. E aí me veio muito na mente a questão que aí dialoga um pouco com a pergunta da Vivi ali, né, sobre o como é difícil, tem essa barreira, assim, de avançar em alguns debates dentro alguns debates LGBTs dentro do ambiente escolar, assim, são essas questões de colocar LGBTs, negros e mulheres em esferas de poder, assim. Eu acho que essa é uma das principais barreiras dentro do movimento estudantil, assim, porque acaba se limitando muito a isso, e eu vejo que uma galera, assim, tipo, e aí passando mais uma imagem dentro do movimento secundarista, assim, que eu recém tirei o meu pezinho de lá, né, que a galera tem sido cooptada muito facilmente, assim, por esses discursos, assim, e é uma das nossas maiores limitações. E ali, quando o Vinícius traz a questão das lutas sociais LGBTs relacionadas à educação, me veio muito à memória a criação dos núcleos de ações afirmativas dentro do IFSU, assim. Eu não participei ativamente, aí eu acho que a Kai, depois, se puder abordar um pouco, vai ser bem interessante, porque ela participou, tipo, ativamente, né, da estruturação do núcleo de gênero lá no IF, né, e eu tive junto com uma parte do movimento negro fundando ali, ou tentando puxar para o núcleo de negros e indígenas e tal, os NEABIs, né, eu acho que é muito interessante o papel desses núcleos, são muito importantes, né, e me veio muito a criação disso, assim, na mente, porque a gente enfrentou justamente isso, assim, e aí a gente acompanhando enquanto Grêmio Estudantil, né, como teve essa reação conservadora, assim, por parte da direção e da galera mais conservadora, sobre a gente estar inserindo esse tipo de debate no dia a dia do Instituto, assim. E daí eu acho muito importante mesmo a Kai falar sobre isso depois, assim, porque é um dos pontos que me veio mais à mente, assim, com mais carinho, assim. Daí, eu tô lendo aqui porque eu anotei o que mandaram, a questão do combate ao discurso liberal, né? Assim, Vivi, é algo que eu penso todos os dias, assim, né? De que forma a gente vai conseguir tirar essa galera que tá mamando na teta desse discurso e trazer para o nosso lado. E o que eu percebo é que o passo inicial, e a gente não pode fugir nunca dele, é o diálogo, né? São espaços como esse, são espaços com debate, que tragam esses pontos. Porque quando a gente começa a dialogar com uma pessoa que, mas é importante pra caramba a música de fulano de tal. Tá, mas a música de fulano de tal toca nisso aqui, naquele outro ponto ali, e as pessoas... eu acho que é esse o nosso papel, né? Não é também entregar os detentores do conhecimento, mas da gente auxiliar a criação dessa consciência, assim. E eu acho que é mais ou menos assim por esse rumo, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso, e é algo que eu penso bastante, assim, né, todos os dias, sobre como que a gente vai combater esse discurso. Aí ali também a questão do movimento estudantil, né, de como tem sido, bom, já comentei um pouco, né, são essas barreiras, assim, é a barreira do conservadorismo dentro dos institutos das universidades, é a barreira dos tipos de discurso que estão hegemonizando esses espaços, mas
Daí também eu penso que, ao mesmo tempo que estão sendo criados os núcleos de ações afirmativas, tem sido vários coletivos LGBTs, coletivos negros, têm sido criados nas universidades. E aí eu acredito que os CAs, os DAs, os DCEs eles devem estar impulsionando essas criações e impulsionando os debates, né, que são levantados. E é isso, assim, a gente tem que estar presente nesses espaços, sempre ajudando a dar uma fortalecida, assim, nessas discussões. Acho que era mais ou menos isso. Eu acho que eu me perdi horrores, mas os camaradas vão amarrar tudo aí agora. O Giovanni tá mutado. Tá mutado, Giovanni. Tá falando. Ai, gente, que horror. Agora sim. Tá ótimo, viu? Desculpem a rateada aqui. Kai, antes de passar para ti, eu vou só fazer uma leitura de 2 comentários, perguntas aqui que vieram, né? Se sentir à vontade, legal. Um deles de Patrick Martins Lanner. Eu acho legal debater sobre a importância da união das lutas feministas e as LGBTQIA+. Queria saber a opinião de vocês. E também da Nádia Dias da Costa, que pergunta: o que nós, professores, podemos fazer para contribuir? E aí tem um comentário, mais um elogio a Esté, que eu já boto até na tela aqui, olha só que legal. Kai, por favor, comente. Então vamos comentar, né? Vou voltar nessas 2 últimas questões aí, mas eu queria voltar também antes na pergunta da Vitória, né, sobre essa coisa desse discurso do empreendedorismo, essa pauta neoliberal de colocando pessoas LGBTs em postos de poder, a gente vai conseguir alguma coisa. Não vai, né? Mas a questão, e aí eu quero também emendar com aquele comentário sobre a militância na internet, é que eu acho esse debate muito difícil de fazer na internet, porque a internet está hegemonizada, né? Ela está majoritariamente ocupada pelo discurso neoliberal e por práticas como, por exemplo, o cancelamento. E é sempre um imediatismo muito grande. Então, torna um pouco mais difícil da gente abordar na internet essas pautas, mas a questão é que a gente está disputando os discursos, né? E a gente tem um projeto político e que não passa pelas estruturas do capital para a nossa emancipação. Então, a gente tem que estar sempre buscando essas pontes de diálogo. Eu concordo com a Esté, tem que ter no diálogo. E aí a gente tem que encontrar as maneiras de lidar com cada pessoa, né? Todo mundo consegue entender a mensagem que a gente quer passar, né? A gente só precisa encontrar os ganchos para puxar. E o diálogo é a saída, não adianta. E vou falar da questão foi o Patrick que comentou, né? De pensar o feminismo e as questões LGBT. Então, eu não vou nem dizer o que eu acho sobre isso, porque na minha concepção não é muito uma coisa de achar, né? O movimento LGBT ele existe por causa do feminismo. As questões de gênero que a gente consegue abordar dentro da pauta LGBT, elas nascem em estudos feministas. Então, e todas as nossas questões, elas estão transbordando de questões que também são importantes para o feminismo, né? Porque se tu parar para pensar a questão da coisa, né, o movimento LGBT ele é sobre gênero e sexualidade. Mas se tu falar que ele é sobre gênero só, a sexualidade ela já está implícita, porque a categoria de sexualidade é o quê? É um gênero que sente atração por outro gênero. Então, se não existe gênero, não existe sexualidade. As duas coisas elas estão extremamente interligadas. Então, e falar sobre gênero é necessariamente falar sobre feminismo. E o movimento LGBT tem que estar atento ao movimento feminista, porque são 2 grandes aliados. A gente não pode se dissociar um do outro, né? Então, é sempre importante trazer essas pautas do debate. É por isso que é muito importante ter mulheres debatendo as questões LGBT, porque a coisa está muito interligada. E aí, queria juntar também a fala da Nádia com a outra pessoa que perguntou sobre a movimentação nas escolas, né? Defender o ensino de educação sexual, de educação de gênero é muito importante. Como a camarada Fê muito bem salientou, a ausência de um discurso sobre isso nas escolas não significa uma ausência de educação, né? A gente se educa quando vai fazer a prática, a gente se educa principalmente na indústria pornográfica,
Então, e é uma coisa que precisa ser trabalhada na escola, por quê? Porque é um primeiro passo que a gente tem que dar, porque muitas das questões que a gente trabalha com as pautas LGBT, elas têm uns primeiros passinhos que a gente tem que dar, tem um beabá, que a gente já precisa ter certinho. Então, por exemplo, vamos pensar no básico, diferença entre sexo, gênero e sexualidade. Tem gente que ainda não entende direitinho qual é a diferença entre sexo, gênero e sexualidade. E aí acaba que quando a gente vai fazer esse debate, a gente precisa voltar às pautas, né, para conseguir avançar as pautas. Então, tendo uma educação de gênero nas escolas e políticas de educação de gênero nas escolas, olha, facilita muito a nossa vida, bastante, e melhora um pouco a situação. Eu boto fé em políticas de educação pública. Só que também a gente precisa tomar cuidado, né? Que educação de gênero é essa que a gente quer levar para as escolas? Porque também, se o projeto político é de levar uma pauta de gênero por um viés liberal, por um viés de esvaziamento das pautas, bom, aí também não sei até onde nos interessa, não sei até onde nos prejudica mais do que nos ajuda. Porque a gente tem pautas muito sérias que precisam ser tratadas. E tratar elas na escola, que é um lugar que a gente leva muito a sério na nossa criação, pode ser uma dificuldade para o movimento seguir pautas se ela for num viés liberal. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí, a Stephanie comentou dos núcleos de ações afirmativas. Realmente eu participei da reconstrução, né, do NUGED lá no IF, junto com a Renata, junto com a Cíntia, nessa, que estão lá até hoje. Eu saí, mas elas seguem, fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito incrível. E aí, e os núcleos, eles têm um papel muito importante, né? Que é o de estar presente nessas instituições. Então a gente pensa, por exemplo, o IFE, que é uma instituição historicamente tecnicista e que mantém ainda até hoje, dentro de certos setores, um desprezo pelas ciências humanas, ter núcleos de ações afirmativas, ter o NEAB, ter o NUGED, ter o NAPNE fortes ali dentro, é um posto de luta muito forte, né? Dá um trabalho do cão, mas é muito importante que a gente esteja ali. E pensando também nessas questões de educação, que eu adoro pensar em educação, eu boto muita fé na educação, a gente precisa levar o debate do gênero e da sexualidade para além do médio, né, do fundamental e médio. A gente precisa incluir esse debate dentro da universidade. E não é, por exemplo, da maneira como tem sido feito na UFPEL. Eu tenho certas críticas a respeito. Por quê? Porque são cadeiras à parte da universidade. São cadeiras sozinhas para gênero e sexualidade. Eu acho muito legal, eu acho muito importante, eu acho que elas aprofundam bastante as pautas LGBT, os estudos de gênero. Então é muito importante que a gente tenha essas pautas ali, mas a gente não pode parar por aí. A gente precisa que as pautas de gênero sejam incorporadas nos currículos específicos das disciplinas. Porque, por exemplo, vamos pensar na faculdade de psicologia. Uma faculdade de psicologia sem uma cadeira de gênero é extremamente falha. Por quê? Porque pessoas trans precisam de psicólogos. Aí a pessoa trans vai num psicólogo que não faz a menor ideia do que é ser trans, o que é ser LGBT. É completamente incapaz de ajudar essa pessoa. A gente precisa ter isso na faculdade de medicina, porque médico é incapaz de ser humano com uma travesti. A gente vê isso o tempo inteiro. A gente precisa ter isso em todas as licenciaturas. Era para isso ser uma pauta obrigatória na licenciatura, porque o professor lida com a população LGBT o tempo inteiro, em diversas fases da vida, e na adolescência, que já é conturbada por si só. Então, sendo LGBT e não entendendo as questões de gênero, e aí eu emendo com a pergunta da Nádia, né? O que o professor pode fazer? Informação. Tem que se formar, tem que pesquisar, tem que entender a pauta e somar e tentar criar vínculos com a matéria que está sendo dada e as questões LGBT, principalmente para quem é de humanas, né? E principalmente para sociologia, para filosofia, para história, né? Falar de história do movimento LGBT é falar da minha história. Eu tive a minha história negada, não me ensinaram a minha história na escola. Né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo, como a gente fala também de falar em história de África, falar em história das pessoas negras no Brasil, essas pautas precisam estar dentro dos currículos de maneira intrínseca e não de uma maneira separada só para dizer que está ali, entende? E tudo isso faz parte desse processo da gente estar disputando esses lugares da radicalidade nas pautas LGBT,
de não aceitar os discursos do empoderamento, que é a grande mentira da contemporaneidade, o empoderamento, não existe, falho. Não ficar aceitando discursos de que a saída para a LGBTfobia vai se dar através do consumo, não vai, que vai se dar através de ascensão econômica, não resolve o nosso problema. O negócio está muito mais embaixo. E a gente precisa estar reforçando e fazendo essa disputa no debate político sempre. E esses são só alguns vieses que a gente pode abordar, né? Aí também já não sei se tinha mais pergunta, me perdi. Não, mas tá bem, porque complementa, né? Uma discussão vai acompanhando a outra. Fê, antes de passar para ti, dizer também que a professora Magda Borges também fez uma outra questão aqui que a gente está lendo, né? E na medida do possível a gente tenta responder aqui. A professora Magda Borges pergunta: como nós, que não militamos diretamente no movimento LGBT, podemos contribuir com o movimento? E antes de passar para ti, Fê, primeiro assim, tá impressionante, muitos elogios e muita da qualidade do debate que todas vocês estão fazendo aqui. Mas antes de passar, eu quero aproveitar só esse conjunto de perguntas para divulgar, vamos dizer assim, uma iniciativa. Desculpa eu estar falando muito da ESEF, da UFPEL, mas é de onde a gente vem, né? Lá, trabalha lá. E a gente tem um projeto de extensão lá, que é Educação Física no Combate às Opressões, e já divulgando que a gente teve recentemente aprovado a publicação de um livro digital, que é para facilitar o acesso às informações sobre exatamente esse tema, né? Educação física e enfrentamento às opressões, no qual a gente, no nosso projeto de extensão, nós temos um grupo lá que desenvolve diferentes iniciativas, extensão, pesquisa e produção de ensino, em que nós sistematizamos esse conteúdo todo e que em breve aí, não sabemos ainda quando, mas em breve ele vai ser publicizado para que as escolas e todas as redes de ensino, especialmente escolas e universidades, o Instituto Federal, tenham acesso a esse trabalho que a gente fez com muito carinho e que em breve vai estar aí disponível publicamente para acesso. Então, Fê, agora comentar ainda um pouco mais essas questões. Deixa eu desmutar aqui. Acho que está mutado o teu microfone. Ai, pronto. Gente, sensacional. Que falaram tanto Esther quanto o Kai. Muito bom, assim. E trazer algumas coisas, assim, pegando pela última pergunta, né? O que a gente pode... O que as pessoas que estão fora, assim, da luta LGBT podem fazer pela luta LGBT. Se juntem à luta LGBT. Tipo, real, assim. Eu real acredito que o que a gente está lutando, assim, é algo grande, assim, envolve, assim, muitas pessoas, envolve tanto pessoas héteros quanto... Porque é o que eu estava falando antes na minha primeira fala, assim, a gente cria uma visão que é quase colonial, assim, no sentido que, sabe a antropologia colonial? Então, tipo, a gente não vai estudar sobre a Europa, porque a gente é europeu, e daí a gente vai nesses outros povos esquisitos, esses povos diferentes, e a gente fica estudando eles. E a gente, às vezes, cai um pouco nessa lógica, né? Que a gente fica falando de LGBT, e o que é o L, o que é o G, o que é o B, o que é o T, como é que funciona, não sei o quê, e tudo isso é muito importante. Entretanto, nesse processo, a gente está apagando o outro lado da moeda, né? Que nem a gente estava botando antes, não existe LGBT sem heterossexualidade. Não existe LGBT sem heteronormatividade. Não existe LGBT sem todo esse outro sistema. Então, quando a gente só fala do movimento LGBT e esquece, né, de falar também, tá, mas como é que está funcionando as relações héteros? Uns debates, né, estavam falando das relações do movimento feminista com o movimento LGBT, uns debates muito massas que eu acho que o movimento feminista conseguiu avançar muito nesses últimos momentos, foi sobre a questão da masculinidade tóxica. Ou seja, como o próprio sistema patriarcal também afeta as mulheres, mas também afeta os homens. Porque quando a gente está falando de uma estrutura, a estrutura tem a ver com o todo. A estrutura não é um grupo que vive na mais plena liberdade, que está, assim, impondo ao outro grupo. Não, estrutura é algo que atinge os grupos, vai atingir de forma desigual, né? Obviamente não dá para dizer a mesma coisa, que bababá, que é mais sofrimento, não é. Entretanto, quando a gente está falando de relações estruturais, a gente está falando da totalidade da sociedade. Então, quando a gente está falando de movimento LGBT,
para a gente conseguir avançar, a gente também tem que estar falando da transexualidade, a gente também tem que estar pensando como que a educação sexual está chegando para as pessoas héteros, porque é isso. Por exemplo, que a gente está falando antes, como as pessoas se educam sexualmente através de vídeo pornográfico. A criança vai abrir um site pornográfico, o site pornográfico já está ali com a divisão hétero, gay, e daí a criança já se direciona a partir daquilo, né? A educação sexual já vai se dar a partir de uma visão direcionada. Então, a gente tem que estar pensando toda essa questão como um todo, né? A gente tem que estar preparando não só a educação sexual para as crianças héteros, porque se cria essa questão assim, como se os héteros já soubessem o que é para fazer, não sabem. Rola, né, inclusive, muita questão de machucar no sexo, enfim, a própria questão da virgindade, geralmente é uma coisa muito traumática para as nossas comunidades, mas a pessoa está preparada para todo tipo de relação sexual que ela vai ter durante a vida, sabe? Saber explorar seu corpo, saber todas as formas de prazer que ela vai estar possuindo junto com o seu corpo, de como isso não é algo necessariamente relacionado com a sexualidade, mas algo justamente de se compreender o próprio corpo, ter domínio do próprio corpo. Porque quando a gente não tem uma educação que nos ensina sobre o nosso próprio corpo, é justamente porque é para disciplinar o nosso corpo. É justamente para a gente não ter poder sobre o nosso corpo. É para disciplinar o nosso corpo para o trabalho. O nosso corpo é só educado para as formas que a gente tem que trabalhar. Se a gente for olhar várias aí formas de trabalho, vão criando biotipos específicos, né? Então, pessoas que ficam muito tempo sentadas, né? As pessoas que ficam muito tempo fazendo movimentos repetitivos, né? Toda a questão aí de saúde, de lesão por esforços repetitivos em forma do trabalho. A pessoa não sabe expressar seu próprio corpo para além da forma mecanizada. É aquilo que a gente já viu no Chaplin, né? Que fica lá, o cara sai do trabalho e continua fazendo o negócio lá, ou seja, não consegue, não vê, para a pessoa fica meio travada, né? Se fala muito disso, o homem é uma pessoa que não expressa muitos sentimentos, não sei o quê. Não, uma pessoa que está travada, que não está conseguindo se expressar, que não conseguiu, né, descobrir, ter umas outras experiências sobre o que pode fazer com o seu próprio corpo, outras formas de se expressar. Então, a partir disso que eu vejo que é importante que a gente pensar o movimento LGBT junto com o movimento feminista, junto com o movimento comunista, junto com o movimento racial, junto com uma nova forma de mudar a sociedade. O que a gente quer mudando a sociedade, principalmente, é mudar o ser humano, né? Ou seja, a gente sabe que o ser humano é da forma do que é por causa da sociedade que a gente vive. A gente sabe que as pessoas são individualistas e todas essas coisas porque a sociedade capitalista estruturalmente tem esses valores na sua forma de funcionamento. Então, o que a gente está falando, o debate que a gente está falando é o debate da Revolução Cubana, da fundação de um novo homem e de uma nova mulher, né? E de novo, seja de pensar de outras formas de relação de gênero e sexualidade. É isso que a gente tem que se botar a pensar. E daí, trazendo a própria questão que foi botado, tipo, qual a importância das entidades estudantis, fortalecimento das lutas e limitações, acho uma pergunta importantíssima. Porque se a gente for dar uma olhada, assim, quem é do movimento estudantil sabe, quem carrega o movimento, gente, depois, assim, teria que fazer uma pesquisa de marcos, mas assim, principalmente pós-redemocratização ali, anos 2000 também, aquela coisa toda, quem carrega movimentos nas costas hoje em dia é mulher e bicha. É isso, sabe? Qualquer pessoa que tem mínimo conhecimento de como funciona a organização de juventude. Não falo só da nossa, não falo do tipo, porque o JC, os quadros dirigentes são mulheres. Todos os meus quadros, a maioria dos meus quadros dirigentes são mulheres. Mas o que eu tô querendo falar contigo que não é só a gente, é todas as organizações, a gente sabe, a gente vê que, no geral, quem está sustentando o movimento estudantil, movimentos sociais hoje em dia é mulher e bicho. É assim, ó. É fato de ver. E, claro, a gente consegue ver várias questões, né? Tipo, os homens héteros ainda têm, né, maior facilidade de estar em diversas funções teóricas, de debate, de formulação, toda essa questão, a gente consegue ver isso. Mas a gente consegue ver quem é que está na base do movimento, quem é que está construindo ali, ó, diretório acadêmico, centro acadêmico, quem é que está pensando campanha, quem é que está entregando panfleto, quem é que está fazendo isso? Mulher, bicho. É isso. E só que isso, é importante refletir que isso não está se tornando um avanço das nossas pautas de LGBT.
E é muito louco pensar isso. É muito louco pensar isso. Porque, e daí a gente vê, né, justamente que nem apareceu nas perguntas, o fortalecimento, mas também limitações, que a gente está vendo, que é a própria alimentação da lógica da representatividade. Estamos aí em vários espaços, mas não é porque a gente está nesses espaços que a gente está conseguindo formular sobre isso, né? Então, mesmo com várias organizações, com mulheres à frente, com pessoas LGBTs à frente, a própria questão racial, a gente está conseguindo, né, causar o burburinho, né, de cada vez ter mais interesse sobre isso, de cada vez mais pessoas querendo entender, querendo escutar, a gente mesmas querendo entender sobre nós mesmas. Isso eu acho muito importante. Eu acho que um vício horrível que se tem em qualquer movimento, o movimento LGBT também tem, é aquela questão, porque eu sou LGBT, então eu já sei tudo de movimento LGBT, né? Então eu sou LGBT, já sou aqui formada, graduada em movimento LGBT, porque eu sou LGBT. Não é. Quando a gente está nessa questão de movimento, é também porque a gente quer nos compreender. Quando a gente está tendo conversa sobre isso, agora que a gente também quer entender um pouco mais sobre nós mesmas. Então, todo esse tipo de forma é importante, que não basta a gente estar lá. Não basta a gente estar em cargos de diretoria, de DA, de DCA e DCE. A gente precisa estar dialogando sobre isso entre nós, criando mais espaços assim, nos espaços das entidades. Eu acho que as entidades têm que ter momentos de acúmulo sobre isso. A UNE, por exemplo, tem um encontro de LGBTs, e não só os encontros LGBTs, mas os encontros particulares da UNE, geralmente são muito esvaziados, comparados com o conune da vida, né? E o que a gente está vendo com isso? Que a gente tem que debater com nós mesmos, mas a gente também tem que chamar os héteros para debater com a gente. Também temos que debater todo mundo, se botar isso como uma questão central, de como isso é uma questão de articulação geral, de como que a gente vai estar pensando cada pauta, cada questão, de como que a gente está funcionando isso. O que Kai botou foi essencial. Por exemplo, quando a gente está pensando em reforma curricular no diretório acadêmico, a gente está pensando em como o nosso curso está produzindo pesquisa, educação e extensão para a comunidade LGBT. A gente está pensando aí, né, do acesso à saúde para a comunidade LGBT. A galera da medicina, por exemplo, não tem mínimas ideias de como é que se dá o processo disso e tal. E a gente tem que estar pautando nos movimentos estudantil, isso tem que estar sendo posto. Quando a gente está debatendo lá o que a gente quer na nossa grade curricular, isso também tem que estar sendo conversado. E não é só uma demanda nossa, mas como uma demanda de toda a comunidade universitária, de que a gente está tentando criar esse acúmulo. É por isso também que o movimento, por exemplo, o MUP, o Movimento para a Universidade Popular, está se propondo, né? A gente está conseguindo pensar o ensino, pesquisa e extensão, não só apenas através de um movimento estudantil, mas através de um movimento universitário, junto aí Giovanni está junto, né? Por exemplo, através dos Andes, está pensando junto com o professor, junto com o técnico. A gente tem que parar esse pensamento assim da divisão, né? O movimento estudantil só pensa o movimento estudantil, o movimento professor só pensa a questão dos professores, o movimento LGBT só pensa a própria questão da LGBT. Não! A gente consegue nosso fortalecimento se juntando. É o básico do beabá do movimento. E daí, para fechar, trazer uma frase que me marcou muito, assim, que daí é de uma pessoa do movimento negro dos Estados Unidos, esqueci o nome dela, mas é uma mulher do movimento negro dos Estados Unidos. Ela diz assim: eu me fortaleci quando eu percebi que a minha dor não era uma ilha que me isolava, e sim uma ponte que me conecta com as outras pessoas. E é isso que a gente tem que estar pensando. A dor que nós sentimos como LGBTs, a dor que as mulheres sentem como mulheres, a dor que o povo negro sente como povo negro, assim como o povo indígena, assim como todas as pessoas estão passando, não é algo que simplesmente nos isola também por conta da lógica da sociedade capitalista. Mas é justamente através dessa dor que a gente vai estar se unindo, porque a dor, todo mundo está sentindo a dor que o capital está nos oprimindo, a dor que está assim, pairando sobre todos nós, e quando a gente está fortalecendo, né, os nossos vínculos através dessa dor, a gente vai estar conseguindo avançar para um novo momento, para a construção de uma nova sociedade, que de fato sejamos livres, né, uma sociedade socialista, uma sociedade comunista na construção do poder popular. É isso, concluo. Que maravilha, que maravilha. Obrigado, Fê. Bom, já falei antes, mas não canso de falar, foram muitos comentários elogiando a fala das três.
bom, particularmente a mim também foi muito, muito bom escutá-las, aprender e também dar esse fôlego a mais para a gente seguir nas nossas lutas sociais também, fortalecendo, né, o combate a todas as formas de opressão, e aqui em particular tratamos das opressões LGBT-fóbicas. Para fechar, assim, a gente sempre destaca, né, que o conjunto dessas discussões que estamos fazendo, elas vão constituir assim uma discussão programática e a sistematização de uma proposta política para a cidade de Pelotas, para contribuir com as lutas sociais em curso, não só neste momento, mas também mais para frente. Obviamente que dessa forma aqui não é só para a cidade, mas também para todos e todas aquelas que lutam contra a desigualdade, a miséria, a exploração e a opressão do capital sobre o trabalhador e a trabalhadora. Nesse sentido, é que a gente convida, né, a todos e todas a seguirem acompanhando as nossas lives de toda segunda-feira. Na segunda-feira que vem nós teremos mais uma. E também acompanhem aí as nossas redes sociais, né? Curtam a página do PCB Pelotas, segue no Instagram, segue no Twitter, te inscreve no canal do YouTube, no qual este vídeo, ainda possivelmente amanhã, vai estar lá, para contribuir, inclusive, muitas vezes nas atividades que a gente faz aí de formação política, ou mesmo no nosso trabalho cotidiano, que a qualidade desse debate, sem dúvida, é fundamental. E também, né, fazer a divulgação de que não só nós falamos da UJC, nós falamos do MUP, né, do Movimento por Universidade Popular, nós falamos do Coletivo Feminista Classista no Montenegro, e também nós temos que falar do LGBT Comunista, né, o nosso coletivo vinculado ao partido, né, vinculado ao PCB, no qual a gente faz no qual todos esse conjunto de debates aqui apresentados pelas camaradas, ele fortalece, né, o enfrentamento ao capital e o combate às opressões. E aí deixamos agora para as considerações finais, né, comentário final aí da Esté, depois da Kai, depois da Fê. Esté, te despede da gente. Então, gente, eu acho que, em primeiro lugar, agradecer, né, ao partido por estar tomando essa iniciativa dessa plataforma, né, reforçar o convite do Giovanni, né, de a gente continuar acompanhando, continuar fortalecendo isso e enxergar esse espaço, assim, né, que está sendo propiciado no meio dessa pandemia louca aí, mas que a gente consiga enxergar esse espaço para uma criação futura, né, para construções futuras, e que a gente consiga estar se fortalecendo através dele, né. Eu, em todos os espaços que eu participo, assim, todos os espaços que eu estou inserida e em todos os debates aí que a gente acompanha, eu sempre reforço, assim, e aí eu acho que dialogo um pouco com o que a Fê falou sobre o quão importante é a gente estar organizado, assim, nesse momento, né? A gente vem aí sofrendo de todos os lados, assim, né, uma série de investidas muito fortes, assim, né, na nossa vida enquanto classe, e a gente precisa começar a enxergar e conseguir enxergar que a gente só vai conseguir superar tudo isso com a construção do socialismo, né, com a superação do capitalismo, mas que essa construção e essa superação só vai se dar de forma organizada, né. Então, acho que eu encerro falando e aí convidando a gurizada a conhecer a nossa organização, principalmente, mas a conhecer organizações, assim, né, e que pensem, né, o quão importante é a gente estar organizado, assim, o quanto a gente se fortalece enquanto coletivo, assim, enquanto a gente consegue fortalecer até o nosso, a gente fortalece até o nosso individual, assim, quando a gente caminha coletivamente. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, a gente que agradece. Esté, Kai, tuas considerações finais, últimas palavras desse momento. Então, agradecer, né, o espaço aberto, foi ótimo participar da live, muito boa, amei as falas da Esté, amei as falas da Fê, foi muito construtivo. Frisar o convite da Esté, né, a LGBTfobia é um problema estrutural e não existe solução individual para um problema que é coletivo, né? Que é o que eu tenho frisado bastante ultimamente. Então é isso aí, se organizem, procurem estar organizados. Onde for, estar organizado é importante, mas se for para vir para a JC, vamos vir para a JC, tem qualidade de debate aí.
E é aquela coisa, não existe superação da LGBTfobia sem a superação do capitalismo, e não existe superação do capitalismo sem a gente pautar gênero, pautar raça, pautar classe o tempo inteiro. A gente precisa pautar tudo, porque ou cai tudo, ou fica tudo de pé. Valeu, obrigado, Caio, outra vez. Acho que já agradeci umas 4, 5 vezes, mas não canso, por contribuir enormemente com esse debate e coletivamente a gente sempre se encontra, não nesse momento que estamos em isolamento, né? Mas nos encontramos sempre nas lutas. Fê, últimas palavras, considerações finais. Gente, queria agradecer muito. Foi sensacional o espaço. Também para matar a saudade de Giovanni, faz tempo, da Esther. Adorei conhecer. A gente tem que marcar para tomar uma ceva quando for para Pelotas. Arrumem alguma coisa para fazer aí. Ou eu vou aí mesmo, bem, bem divertido. E de reforçar, assim, de fato, a questão da organização é muito importante. A gente está se organizando nesse momento, seja em coletivos partidários ou até mesmo, como foi a gente estava falando, da questão do MUP, né? A gente está conseguindo construir um movimento pensando uma universidade popular, pensando como isso está afetando a população LGBT, né? Então, essa construção coletiva, seja mesmo construindo suas entidades, centro acadêmico, diretório acadêmico, DCE, está conseguindo, né, também ver a própria questão sindical. Tudo isso é essencial. A gente está conseguindo dar passos mais nesse sentido e não ter medo, eu acho, também de conseguir travar os debates. Eu acho que quanto mais espaços de debate a gente tiver, quanto mais a gente está criando esses espaços de debates, conversando com mais pessoas, a gente vai conseguir. Seria isso, assim, fico muito, muito, muito feliz de estar aqui contribuindo com o espaço. Valeu, obrigado, Fê. Último recado, na verdade é para uma prestação de contas aí, né? Na semana passada nós comentávamos que em meio a essa pandemia toda, aqui na cidade, a gente tem feito campanha de arrecadação de doações de roupas, calçados, alimentos, enfim, produtos de higiene, para distribuição a pessoas e comunidades aí com maior dificuldade, ainda mais nesse contexto de pandemia e de aumento gigantesco do desemprego e diminuição de renda. E a gente conseguiu, né, especialmente através do coletivo feminista classista Ana Montenegro aqui em Pelotas, junto com o PCB, a gente fez uma campanha de arrecadação que conseguimos levantar um número bem importante, assim, bem significativo para esse momento, e a partir de amanhã a gente vai começar a fazer a distribuição, né, dessas doações, especialmente no Quilombo Voiovira, no qual, inclusive, o companheiro Charles fez parte aqui de uma das nossas atividades. Também lá na comunidade Nova Coruja, uma comunidade que foi despejada de forma arbitrária e violenta, né, pelo poder público, especialmente pela Justiça e a Polícia Militar. E também lá no Passo dos Negros, uma comunidade que vem aí sendo ameaçada de despejo e desalojamento há muito tempo já. Então, a partir dessa semana, a gente vai começar a fazer a distribuição dessas doações que arrecadamos, ou seja, né, estamos juntos, lado a lado, com a classe trabalhadora em suas necessidades e agradecemos, né, para quem nos assistiu, para quem nos acompanhou aqui. Espero que tenha sido, de certa forma, para mim e para todas nós aqui, foi muito bom esse debate. E sigam nos acompanhando, que na segunda-feira que vem vamos ter um outro debate que em breve estaremos divulgando. Uma boa noite para todos e para todas, uma boa semana, poder para o povo, viva o socialismo. Até mais.